Bom dia, meu nome é Alexandra e eu sou professora de Educação Física. Bom, o conteúdo da aula de hoje vai ser sobre os transtornos ou distúrbios alimentares. Nós vamos falar um pouquinho sobre corpo, saúde e também um pouquinho dos exercícios ginásticos. Bom, por que é importante? Qual é a relevância? Com o isolamento, as pessoas tendem a ficar em suas casas e os problemas de distúrbios alimentares podem surgir ou aumentar. Dentre os transtornos mais conhecidos estão a anorexia, ou conhecida também como anorexia nervosa, a bulimia, também conhecida como bulimia nervosa, compulsão alimentar e a vigorexia. Esses problemas são muito conhecidos pela valorização à estética, problemas psicológicos, por depressão ou até mesmo pela ansiedade. As habilidades que nós trabalharemos são discutir os padrões de desempenho, saúde e beleza, considerando a forma como são apresentados pela mídia. E também experimentar exercícios físicos da ginástica de condicionamento que solicitem as diferentes capacidades físicas. E referente aos objetivos da aula, que vocês obtenham informações sobre esses transtornos alimentares e o padrão de beleza corporal presente na sociedade. E que vocês também desenvolvam uma postura crítica frente a essa problemática, adotando hábitos mais saudáveis e praticando exercícios físicos com regularidade. Bom, no mês passado, dia 2 de junho, foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre os Transtornos Alimentares. Viver e adquirir um transtorno alimentar em época de quarentena ou isolamento social tende a ser ainda mais difícil e desafiador. Por quê? A chamada fome emocional é a mais prevalente no isolamento, em casa. E onde a pessoa ela termina de comer, mas ela deseja continuar comendo, como forma de aconchego e segurança. Esse cenário pode despertar a chamada compulsão alimentar, que pode se tornar patológica dependendo de como a pessoa reage em frente a tal mudança. Bom, nas bancas de jornal geralmente existem dezenas, centenas de revistas com dicas de dietas, exercícios físicos para emagrecer e definir a musculatura. E algumas delas abordam até cirurgias estéticas. O que elas trazem na capa? Sempre uma atriz, cantora ou modelo, dançarina, ou até um bonitão, como vocês estão vendo aí no exemplo, né? Essas publicações sugerem implicitamente que, seguindo as recomendações nelas descritas, é possível alcançar aquele corpo magro, definido, aquele cabelo liso, quase sempre loiros, dentes brancos, perfeito. O corpo belo é aquele sempre super definido, durinho, sem celulites, estrias. Oferecem-se produtos e serviços associados à busca desse ideal de beleza corporal. Exemplo, massagens, cosméticos, equipamentos de ginásticas domésticos, alimentos light e diet e etc. Num contexto chamado mercado do corpo e do fitness. E esse bombardeio de informações verbais e visuais fixa um modelo de beleza, o qual contribui decisivamente para a construção das representações sociais do corpo. Esses meios propõem uma facilidade ilusória de que você pode obter um corpo igual adquirindo seus produtos. E muitos, pela pressão, acabam aderindo certo grau aí dessas práticas alimentares e de exercitação física sugeridas. Entretanto, pode haver comprometimento da saúde, bem como constrangimento social decorrente da sensação de não atingir o padrão idealizado. E entre as celebridades que revelaram aí sofrer com esses problemas estão as cantoras a Demi Lovato, Lady Gaga,
e também a cantora e atriz Anaí. Os jovens nascidos entre 1995 e 2015, eles são incentivados a seguir certos padrões de beleza em várias plataformas de mídia social. Como vocês já sabem, né? O Instagram, Facebook, o Twitter, bem como em vários sites de namoro também. Há também aquele desejo de receber likes e obter mais seguidores nas mídias sociais, especialmente na população adolescente, que pensa nisso como sua posição social. Esses fatores têm motivado muitos jovens e adolescentes a se submeterem a cirurgias plásticas desnecessárias. Então, a questão aqui, não há mal nenhum em querer obter um corpo bonito. O problema é quando isso se torna uma obsessão e acaba prejudicando a saúde. As pesquisas mostram que cresce cada vez mais o número de adolescentes com transtornos alimentares. Cerca de 6% a 20% das pessoas diagnosticadas com anorexia não tratadas têm morte prematura por suicídio, cardiopatia, por infecções. E segundo também estudos da Organização Mundial da Saúde, 4,7% da população no Brasil sofre com problemas relacionados aos transtornos alimentares. Eles fazem parte de um conjunto de doenças psiquiátricas de origem genética, hereditária, psicológicas ou sociais, caracterizados por perturbação persistente na alimentação. Você já ouviu falar em transtornos ou distúrbios alimentares? Estes são definidos como desvios do comportamento alimentar que podem levar ao emagrecimento extremo ou à obesidade. Estão associados a sérios problemas de saúde, que podem levar inclusive à morte. Segundo o levantamento realizado pela Secretaria de Saúde de São Paulo, há uma internação a cada 2 dias de pacientes paulistas que desenvolveram o transtorno alimentar, como anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Na maioria das vezes compostas de mulheres jovens na fase de adolescência até o início da vida adulta. As pessoas que sofrem com esses transtornos apresentam comportamentos e características como ansiedade, fuga de situações que envolvam alimentação, como por exemplo almoços entre amigos, familiares, a percepção de estar gordo quando na verdade está magro e até demais, resistência ao ganho ou à manutenção do peso, restrição dietética exagerada, comportamento de pesagem ou medição excessiva, e várias vezes ao dia, por exemplo. Compulsão por exercícios físicos e dietas, depressão, insônia, uso excessivo do banheiro, excesso de autocrítica sobre o seu peso e o corpo também, abuso de substâncias como álcool e outras drogas, uso descontrolado de laxantes e de diuréticos. Embora os transtornos alimentares sejam mais comuns entre as mulheres, cresce o número de casos de homens com esse diagnóstico. Agora nós vamos falar sobre anorexia, também conhecida como anorexia nervosa. Mais comum entre as meninas, caracteriza-se pelo desejo obsessivo de manter o corpo, ou seja, o peso corporal abaixo dos níveis normais para a faixa etária e estatura, em virtude da preocupação excessiva com a imagem corporal, que se encontra distorcida, pois as pessoas anoréxicas elas se percebem gordas, apesar da magreza, né? Visando a magreza, essas pessoas se mantêm em jejum por longos períodos e ingerem menos alimento que o necessário para manter o balanço energético, além de estimularem compulsivamente o maior gasto energético possível
em sessões de exercícios, ou seja, fazem muitos exercícios. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a bulimia. A bulimia, também conhecida como bulimia nervosa, caracteriza-se por episódios frequentes de ingestão alimentar em excesso, num curto período de tempo, quase sempre seguidos por jejum, uso abusivo de laxantes ou diuréticos, vômitos autoinduzidos ou prática compulsiva de exercícios, numa tentativa de evitar o aumento de peso após o exagero alimentar. Bom, aí agora nós vamos falar então sobre a vigorexia. A vigorexia é o oposto do transtorno de anorexia. Ao invés de um indivíduo estar preocupado em ser muito grande ou obeso, o indivíduo que sofre com a vigorexia, ele ficará obcecado pelo fato de ser muito pequeno, muito fraco, muito franzino, ter poucos músculos. Daí a compulsão por fazer exercícios a fim de obter músculos, ficarem fortes, sarados. E agora nós vamos falar sobre a compulsão alimentar. A compulsão alimentar é consumir grandes quantidades de comida de uma vez, com frequência, e sentir que o comportamento alimentar está fora de controle. E em tempos de pandemia, o autocuidado ele deve ser redobrado, tanto consigo quanto com os outros. Ter uma boa imunidade vai além de adquirir novos hábitos. Trata-se de um estilo de vida. Afinal, você sabe o que podemos fazer para ter uma boa imunidade? Como cuidar não somente do corpo, como do emocional? Agora vem as dicas. Invista em uma alimentação de qualidade, ou seja, evite alimentos industrializados, prefira alimentos mais naturais possíveis, como sucos de fruta, de laranja, de acerola, de limão, alimentos esverdeados, com folhagens, coloridos, com fibras e proteínas. Crie também um cardápio para que se evite o comer emocional. O que é esse comer emocional? É associar a comida ao alívio das tensões diárias. Então, são boas dicas para manter uma boa imunidade, pois esses alimentos são ricos em vitamina C. Outra coisa, estimule os hábitos saudáveis como uma forma de autocuidado. Exemplo, dormir bem, receber a luz solar, que ela é rica em vitamina D, ingerir água, realizar exercícios regulares, ter uma atitude mental positiva. E caso sinta que se sente uma grande dificuldade em normalizar os seus padrões alimentares, incapacidade de reduzir o estresse ou a ansiedade durante esse período de isolamento pandêmico, procure então a ajuda médica. E agora eu vou falar sobre as atividades, que eu enviei a vocês. Essas atividades tem algumas perguntas, eu vou aqui falar um pouquinho sobre essas perguntas. Uma das perguntas está assim: anorexia, bulimia, vigorexia, compulsão alimentar são a mesma coisa? Sim ou não? E aí você vai explicar, de acordo com um textinho. Lá eu coloquei para vocês um texto de apoio, também expliquei aqui esses transtornos alimentares. Então você vai ter condições de estar respondendo essa questão. Aí nós vamos para a próxima questão. Qual é o modelo de beleza corporal impostos pela mídia através dos filmes, novelas, telejornais? Você vê essas pessoas com essa estética na rua com muita frequência? E aí vocês vão fazer uma análise e responder também. Vocês devem se lembrar que recentemente nós tivemos um episódio aí em São José dos Campos de uma jornalista que perdeu o emprego por considerarem que ela estava acima do peso.
né? Então, isso é um assunto bem sério, para que vocês pensem, para que vocês reflitam, né? Às vezes vocês conhecem pessoas que estejam passando por essa situação, então vocês vão poder ajudar da melhor maneira possível, né? Agora, tem uma outra pergunta. Você já conheceu alguém que fez ou faz dieta ou outras ações para atingir a estética corporal definido pela mídia? Quando você vê uma foto publicitária na rua, onde o modelo mostra seu corpo perfeito, você acredita que aquela foto demonstra 100% da realidade? Será que não houve nenhum tipo de tratamento de imagem? Você já conheceu alguém que pessoalmente estava diferente de uma foto nas redes sociais? E a próxima questão fala sobre a existência, se existe algum aspecto em comum entre os distúrbios citados, né? Tem aspectos que são comuns, por exemplo, essa questão da deturpação da imagem, né? O comer compulsivamente. Então, tem distúrbios que têm esses aspectos em comum. E aí uma outra pergunta, há tratamento? Né? O que a pessoa deve fazer quando ela encontra-se numa situação dessa? Aí vocês vão responder lá. Né? Na sua opinião, o que leva uma pessoa a ter uma imagem distorcida de si mesmo? O que vocês acham? De tudo isso que nós comentamos, é importante sabermos que não temos que buscar um corpo perfeito ou ideal. Temos que aprender a cuidar do nosso corpo possível. Existe um limite, pois toda escolha tem uma consequência e pode perdurar para o resto da vida. Então, nós devemos aí ficar atentos, né, às coisas que estão acontecendo. E lá também eu coloquei para vocês exercícios de alongamentos, vocês vão fazer alongamentos e em seguida vocês vão praticar um circuito de atividades. Lembrando que vocês deverão estar hidratados, alimentados. E lembre-se de responder as perguntas no Google Forms, para que a sua participação seja validada. Lá no Google Forms tem um textinho de apoio, como eu já havia falado, tem atividade que vocês podem fazer no caderno sobre os transtornos alimentares, padrão de beleza corporal, e esse último exercício da prática corporal que vocês vão realizar. Tá? Nesse exercício, vocês vão fazer a prática e vocês vão postar uma foto para mim via e-mail, tá? Então é isso, espero que eu tenha ajudado vocês. Agradeço a participação de todos. Fiquem em casa e até a próxima aula.